Walter Mairovich, comentarista de Justiça, Direito, colunista jurídico do portal Burrol, admite que, de fato, Moraes se oficializou como carcereiro nacional do Bolsonaro, carcereiro oficial do Bolsonaro. Bolsonaro pede de tudo na prisão e Moraes vira seu carcereiro. Mas pera lá, não é bem assim. Moraes primeiro avocou para si essa condição de carcereiro. E o preso, que tem direito de fazer pedidos muito justos, por sinal, os pedidos necessários, faz quem? Ao carcereiro, aquele que se autoproclamou o carcereiro. Todos sabem que este processo, primeiro, não era nem para ter tramitado no STF, mas tramitou e o Bolsonaro foi condenado. Bom, então o Moraes era para ter mandado o cumprimento da pena, a execução penal, para ser presidida por um juiz federal de primeira instância do DF. Mas Moraes avocou para si. Ineditamente, o STF virou delegacia, virou carceragem. Ele é o carcereiro. Ele aprecia, por exemplo, Bolsonaro requereu uma TV. Bom, se ele é o carcereiro, ele que tem que apreciar. Tudo. Bolsonaro pede de tudo na prisão e Moraes vira seu carcereiro, diz o afetado Walter Mairovich. A nova fase da polarização político-judiciária está nas ruas a todo vapor. Decorre ela do processo de execução da definitiva condenação imposta a Bolsonaro pelo STF. No momento, executa-se a pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses que está sendo cumprida fora do sistema penitenciário estatal distrital, em adaptada instalação de custódia na sede da Polícia Federal por tentativa de fuga da prisão domiciliar, o encarceramento de Bolsonaro conforme estabelecido em lei sobre regressões de regime prisional por tentativa de fuga da prisão domiciliar. O encarceramento de Bolsonaro conforme estabelecido em lei sobre... Nunca se comprovou que com aquele negócio da tornozeleira ele visava de fato fugir. Com facilidade percebe-se pretender o bolsonarismo radical colar em Alexandre de Moraes a imagem de carcereiro, tipo desumano e do injustiçado sofrido prisioneiro Bolsonaro. Não. O idoso cai, bate uma cabeça, só é liberado para fazer exames fora da cela quase 30 horas depois. E você que já foi juiz, Walter Mairovich, este é um comportamento consentâneo com a magistratura? Que coisa. Incidentes. Nas últimas semanas, incidentes ao processo de execução foram provocados por Bolsonaro. Incidentes? Pera lá. Qual é o processo penal? A lei de execução penais. O Pacto de São José da Costa Rica. A Constituição. O Código Penal. Todos esses são diplomas legais que garantem ao condenado, ao custodiado, ou ao reeducando, como se diz por aí, fazer pedidos. Ele tem direito a fazer pedidos e a ter vários pedidos concedidos nessa fase de cumprimento da pena. Não pode, doutor ex-juiz Walter Mairovich. Diz aqui o Mairovich, criticando o condenado por estar fazendo pedidos. Vejam só, nas últimas semanas, incidentes ao processo de execução foram provocados por Bolsonaro. Postulou-se, por exemplo, assistência religiosa, por que não? Remissão da pena, que é a diminuição da pena por leituras de livros, por dias de labor, também se trabalhar, e a volta ao sistema domiciliar humanitário. Até o Conselho Federal de Medicina voltou à cena, a fazer relembrar infeliz episódio cujo jornal espanhol El País sintetizou como perfeição na seguinte manchete: como o Conselho de Medicina silenciou diante do negacionismo de Bolsonaro e abraçou aí já é uma outra coisa. Gente, o mal de tudo nasce nas famílias brasileiras cuja maioria não sabe criar os filhos. Depois, esses filhos vão para as escolas e muitos deles, para as faculdades de direito. Nas faculdades de direito é que está as famílias desestruturadas brasileiras deixam ao cabo de grande maioria de professores de extrema esquerda na faculdade de direito educarem os seus filhos. Desta fábrica, deste forno que são as faculdades de direito, saem formados 80% desses bacharéis saíram doutrinados pelos extremistas professores de direito.
Bom, aí eles fazem concurso, vão para todas as áreas, magistratura, vão para o Ministério Público, vão para várias outras áreas do serviço público brasileiro, todos doutrinados, todos com a cachola cheia de extremismo de esquerda. E também vão para a advocacia. Então, e também depois alguns vão fazer comentários jurídicos em alguns sites como o Burrol. Então nós temos uma república de bacharéis de direito extremamente de cabeça degenerada pelo esquerdismo. É isso que nós estamos vendo na magistratura, tem as exceções, nós sabemos. Na magistratura, no Ministério Público, na advocacia e nas carreiras do serviço público que tem a ver com o direito de um modo geral. É por isso que sujeitos como Walter Mairovich está criticando a postura do Conselho Federal de Medicina, que fez apenas aquilo que tem uma atribuição de fazer. Parabenizar, inclusive, o presidente do Conselho Regional, aliás, o presidente dos sindicatos dos médicos, Sindicato Nacional dos Médicos, Sindicato Gaúcho dos Médicos, que vem aí dando apoio ao presidente do Conselho Federal de Medicina. Interessante como essa patologia do extremo esquerdismo inverte as coisas. Na verdade, todos sabemos que Moraes é que agiu mal e inadequadamente quando ele saiu e exorbitou as suas atribuições e determinou o cancelamento de uma sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina. Mas sujeitos com o cérebro afetado de caroço de pitanga, como o Walter Mairovich, inverte e diz que o culpado foi o Conselho Federal de Medicina e não o Moraes. Que quem andou errado foi o Conselho Federal de Medicina, não o Moraes. Vejam, nós já estamos no campo da patologia. Isto é uma patologia mental e moral. Diz aqui o Walter Mairovich, o Conselho Federal de Medicina há pouco tentou instaurar inusitada sindicância para apurar a suposta falta de assistência médica a Bolsonaro. Por que inusitada, seu elemento? Por que inusitada? Aí ele vem querer colocar pecha de parcialidade. Olha, em Moraes ele não critica. Moraes é vítima, acusador, juiz, isso e aquilo. Ele não coloca. Agora até médico. Moraes quer substituir o próprio Conselho Federal de Medicina. Ele não critica. Agora ele está colocando em suspeita a postura do presidente. Olha aqui, do Conselho Federal de Medicina. O atual presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, voluntário ou involuntariamente jogou gasolina na fogueira para queimar com rapidez a Polícia Federal e o ministro Moraes, responsável pelo processo de execução penal de Bolsonaro. Olha o Walter Mairovich criticando o CFM. Extrapolou que o Conselho Federal de Medicina teria extrapolado, quis ser corregedor da Polícia Federal e, por tabela, atingir de suspeita de negligência o ministro Moraes. Seu alvo principal são os médicos. No caso, eles não cometeram deslize, nem Hipócrates teve motivo para protestar da sepultura. Irã da Silva Galo já recuou e quer tentar ser dispensado de ser ouvido em apuração policial em razão de extrapolações. Moraes, o alvo. Mairovich, eu vou fazer uma profecia aqui. Eu venho dizendo para quem é do canal já há bastante tempo. Toda ditadura, todo processo revolucionário extremista de esquerda, no terceiro momento da tal da revolução, começa a comer os primeiros compassas. Estamos chegando lá, já já. Continue, Walter Mairovich. Já já vamos ver você. Está sendo aí ouvido, interrogado pela PF, por ordem de Moraes, por alguma palavra que você fez em alguns das suas coluninhas. É assim. É sempre assim. Dê seu like, hein? Inscreva-se. Corra, confira a sua inscrição, porque estão retirando as suas inscrições. Peço que você compartilhe, deixe seu comentário, dê seu like. Se possível, e se aparecer a tecla hypar, clique aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. Considere ir até a aba Seja Membro, se tornar membro desse canal.